Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou a Gabi Hurtado, jornalista, terapeuta sistêmica e instrutora de autoconhecimento. Bom, nós estamos começando mais um vídeo do nosso quadro Constelando com Gabi. Autoconhecimento e autocura através das constelações familiares de Bert Hellinger, que é a ciência dos vínculos humanos e da relação de tudo que existe. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que cada vídeo a gente tem um tema e eu abro o campo morfogenético, que é um campo energético de uma pessoa, quem sabe de um grupo de pessoas, né? E nós vamos entender a causa inconsciente por trás do conflito. Lembrando que aqui eu vou abrir uma possibilidade de trauma raiz, que a gente chama assim, ou da causa inconsciente, da causa primária, onde tudo começou. Lembrando que você pode se identificar com o tema, mas pode não fazer relações com a dinâmica que foi aberta aqui, não se identificar. Ah, Gabi, isso não tem nada a ver com a minha vida. Não é bem assim que eu vejo. Ok, você pode buscar a ajuda de um terapeuta, de um constelador familiar, para entender qual a causa inconsciente do tema na sua vida, no seu sistema familiar. Porque eu sempre gosto de repetir isso, gente. Quando nós temos um conflito, uma situação, um problema na nossa vida, podem ser inúmeras as causas. E a gente só vai saber quando abrimos esse campo morfogenético ou quando vamos num terapeuta, num psicólogo que trata do inconsciente e ele vai trazendo à tona as causas, né? Ou dos gatilhos que estão por trás daquele sentimento de abandono, de rejeição, de medo da falta, de medo de relacionamento. São temas, alguns deles já estão aqui no canal com vídeos aí trazendo um exemplo, né, de causa inconsciente. Então essa é a intenção. E eu sei que muitas pessoas sim se identificam com esse campo energético que se abre aqui, com a história que é contada aqui, com o trauma raiz, ou até mesmo se constela, faz os movimentos de solução só de entender, né, como a mente funciona e por que é que as pessoas estão carregando às vezes aquele sofrimento. Essa é a intenção, que você ganhe autonomia para se curar, para se responsabilizar também pelas suas dores, pelos seus sofrimentos, por estar atraindo aquilo na sua vida, porque somos criadores da nossa realidade, mesmo que inconscientemente. E na verdade, a maioria do que chega na nossa vida, do que nós estamos atraindo, está sendo criada pelo nosso inconsciente. Então, por isso que é tão importante entender como a nossa mente trabalha, de que forma ela cria as crenças limitantes, né? De que forma nós estamos leais aos nossos antepassados, ao nosso sistema familiar e nem imaginamos. Então, essa é a intenção do trabalho, tá? Autoconhecimento puro. E eu vou hoje atender ao primeiro pedido, a primeira sugestão de tema da Cleinha, que era um dos meus contatos do WhatsApp. A Cleinha já tinha vontade de fazer o curso de constelação familiar, eu sei que ela gosta do trabalho. E ela disse o seguinte, olha que tema interessante. Gabi, qual a dinâmica por trás do filho predileto? Aí eu quis entender qual era a dúvida dela. Né? Eu falei, Cleinha, você percebe, por exemplo, que há um filho predileto, você quer entender por que isso acontece? Ela falou, sim! Eu falei, ótimo, vou gravar um vídeo, vou postar. Se inscreve aí no canal, comenta, dê sugestões pra gente interagir, que aí vai ser bem legal, né? Às vezes a gente nem imagina, porque os temas na nossa vida são infinitos, né, gente? E olha que legal, filho predileto. Então vamos lá. Às vezes você sente que é o predileto, que ganha mais atenção, ou que recebe mais dos pais, ou do pai ou da mãe. Ou você é o filho que percebe que o atendimento ali é diferenciado, ou que o que aquele filho recebe você não recebeu. Gente,
Inúmeras podem ser as causas, tá? Eu vou abrir aqui uma possibilidade, mas eu vou desenvolver melhor o tema para que você compreenda o que está por trás normalmente dessa dinâmica, tá? Então vamos lá. Existem duas questões importantes aqui antes da gente abrir a nossa constelação, da gente entender, que é o seguinte. Primeiro, nós, às vezes, temos uma percepção de que a mamãe ama mais o irmãozinho, a irmãzinha, porque nós temos traumas de rejeição, de abandono, estava acontecendo alguma coisa na vida da família quando eu cheguei, quando houve a minha concepção, o meu nascimento, que demandava mais atenção dos meus pais. E aí eu senti que recebi menos, né? Então, vou dar um exemplo. Quando vem o primeiro filho de um casal, esse filho é esperado, é planejado, é o primeiro filho, toda a atenção é só para ele naquele momento. A família tinha uma condição financeira legal, ok. Passam-se 5 anos, vem o segundo filho, não foi planejado, já foi meio que no susto. Uma bênção, né? Mais um susto. Para a mente humana isso gera conflitos do tipo, meu Deus, será que é a hora? Será que eu dou conta? Como é que vai ser com a chegada dessa criança? A criança lá no útero sente tudo, ok? E pode perceber tais pensamentos da mãe e a energia emitida pelo pai como rejeição, ok? Isso não é regra, mas isso pode acontecer e é uma tendência num caso assim, ok? Então, essa criança veio no momento em que a família tinha dificuldades financeiras, por exemplo, e veio muito a preocupação pela sobrevivência de todos. Meu Deus, como é que vai ser mais uma criança, um gasto, enfim. Gente, só por isso a criança, no nível de alma, no nível inconsciente, pode sentir ciúmes do irmãozinho, porque, de fato, o primeiro irmão veio em outro contexto muito mais favorável para ser recebido, recepcionado pelos pais, do que este segundo filho, que, de fato, recebe um pouco menos. É uma realidade. Mas por quê? Pelas condições, não por falta de amor. Pelo que estava acontecendo, pelo contexto, pela situação do ambiente, do que passavam os pais. Tudo isso a gente considera quando nós observamos a história de uma pessoa. Tudo isso um terapeuta sistêmico leva em consideração, tá? E investiga, e vai entender para poder explicar. Então, percebam, eu já dei aqui um exemplo de como a gente pode, do lado de cá, perceber que aquele filho é predileto. E, na verdade, foi a circunstância que gerou essa percepção. Que, de fato, como eu falei, faz sentido, tem razão de ser, mas não foi uma escolha pura e simplesmente que eu amo mais esse filho porque ele é mais parecido comigo, que é outra dinâmica. Então, vamos lá. Pega lá um filho, os pais são rígidos, são pais muito certinhos, fugiu o nome. Sabe, uma pessoa pragmática, né? Criados num sistema bem rígido de regras e tal. Aí vem um filho que é super a cara dos pais, que super cumpre regras, que nunca deu tanto trabalho assim no processo de educação, porque era uma criança que tinha o traço maior de submissão, de acatar as ordens, enfim, ok? Aí vem o serzinho da pá virada. Aí vem aquele que a gente fala que arrepia cabelo de careca, que pode ser você, que a gente também chama de ovelha negra, mas eu gosto de chamar de ovelha holística, ovelha, né? Ovelha, que vem para destoar do bando, entendeu? Que tem uma essência muito mais livre, que vem para causar, como é que fala? Eu venho para, como que é? Eu venho para botar dúvida, eu não venho para dar resposta. Que vem desafiando todo o modelo
cultural, educacional daquela família. Então é uma criança que tem outras necessidades, tá? É uma alma que vem buscando um processo evolutivo diferente, vem necessitando de outras experiências e automaticamente de um outro tratamento, né? É aquele filho que às vezes eu tenho um desse em casa. O não porque não dá certo, porque é argumentativo, porque é extremamente inteligente, rápido e perspicaz. Então quer entender por quê? Por que, mamãe, você tá me dando essa ordem? Eu também já fui essa criança, gente. Dei trabalho pra caramba. Só que minha mãe fala que eu tinha essa questão de acatar. Mas eu era a menina dos porquês. E isso, se o pai e a mãe não têm uma sabedoria, às vezes, no dia a dia, na correria, vai criando um incômodo, porque aquele filho demanda muita energia dele. E na percepção do filho, olha lá, ele entende que, o meu irmãozinho é super obediente, que na cabecinha da criança ela vai criar a percepção que ela consegue, né? Meu irmãozinho super obediente é mais amado, e eu não. Eu dou trabalho. Porque às vezes ele até escuta isso. Eu dou trabalho, eu sou mal educado, enfim. E aí as crenças vão sendo construídas na cabecinha dessa criança. Então a gente tem que ter muito cuidado como pais, muita responsabilidade também daquilo que a gente diz para os nossos filhos. Daquilo que a gente, mesmo que inconscientemente, faz com que eles acreditem que são. Então, desobedientes, agitados, não sei o quê. O Arthur, às vezes, que agita, e a gente falava, ai filho, você tá muito agitado. Ele começou a comprar essa autoimagem. Ai, mamãe, eu sou muito agitado, é por isso, eu sou muito agitado. Aí não vai sair da agitação nunca, porque o filho é obediente aos pais. Então, mesmo que literalmente obediente às crenças negativas que os pais, sem querer, ninguém tá dizendo que a gente faz isso, imagina, para prejudicar um filho, mas o filho acaba ficando com essa autoimagem de que eu sou agitado mesmo, e aí ele reforça o traço, porque é como se ele visse que o papai e a mamãe já o enxergam dessa forma, então ele vai acatar, ele vai seguir. Gente, tudo isso são ensinamentos que vão além da constelação. Dos meus estudos em concepção consciente, também tem a autora de livros que tem um instituto, treinamento de pessoas, de famílias, a Laura Gutman, que eu gosto muito. Inclusive tem um livro, aqui meus livros estão todos aqui meio que amontoadinhos, senão eu tinha separado para vocês. Depois eu mostro, tá lá no Instagram, me segue lá, Gabi Hurtado Florescer. Eu vou colocar esse livro, chama O Poder do Discurso Materno, porque a mãe é a primeira referência de amor, é o primeiro vínculo que é criado, então o que a mãe diz para o filho tem muita força. Nossa, empolguei, hein? Então, vocês entenderam? De fato, às vezes, existem sim tratamentos diferenciados, e nós vamos explicar isso também. Mas, muitas vezes, nós temos a percepção de que o meu irmão recebe mais por conta de uma situação que ocorreu, ou da personalidade, ou do que acontece ali naquela família e das necessidades diferentes de um ser humaninho para outro, e que na verdade não é uma escolha que o pai faz, né? Mas muitas vezes é como ele lida, como é que ele consegue lidar com o filho e com o outro. E aí nós ficamos com essa percepção de predileção, acho que é isso a palavra, espero que sim. Enfim, do filho ser predileto, ok? Então agora eu vou abrir uma dinâmica, vou observar uma possível causa aqui, o que vem para mim, de um filho estar recebendo um tratamento muito diferente de outro filho, vamos chamar assim, ok? Eu uso os bonequinhos, faço a leitura do campo. Filho que carrega a sensação. O filho, no caso a filha predileta. Causa, solução. Vamos lá. Eu vou virando aqui,
para vocês observarem junto comigo a leitura que eu faço dos posicionamentos, leitura corporal, da energia de cada boneco, tá? Então vamos lá, deixa eu observar. Já entendi. Olha a dinâmica dessa família. Olha o que essa cena me diz. Vamos lá. Aqui nós temos a figura paterna olhando para fora do sistema. Olha aqui, não consegue se conectar com os filhos, com a esposa, ok? Este homem pode estar na própria dor da infância, em algo emocional não resolvido, olhando para a dor de um antepassado, para a dor do pai, da mãe, dos avós, enfim. Ele vem sem uma energia vital, tá? Suficientemente para estar de pé, olha só, vem sentado. Então aqui é um homem que tem dificuldade de assumir o seu papel como marido, como pai, como aquele que traz segurança para a família, tá? Lembrando que a segurança é quando eu me refiro a essa expectativa que todo o sistema tem com relação ao homem, expectativa biológica, porque o homem foi projetado para ser o forte, para ter a mente mais voltada ao racional, ao planejamento, à proteção do grupo, ok? E a mulher está mais na essência do feminino, mais projetada para viver o campo emocional, dos sentimentos e das emoções. Então vamos lá, meu celular está acusando que não tem bateria, vamos torcer para a gente conseguir concluir o vídeo. O que acontece? Este homem, então, está um pouco enfraquecido aqui nos seus papéis. Aí a mulher, a esposa, vem logo atrás dele, e eu sinto aqui que ela meio que segura as pontas, é a figura de uma mulher forte, que às vezes se tornou ou a provedora material mesmo da família, ou o esteio emocional, ela que comanda, ela tem uma energia de liderança aqui, ok? E esta mulher olha diretamente para a filha, ó, que eu sinto que é a primeira filha, que é uma menina. Até a cor é igual, ó. É uma ligação muito forte aqui. E esta menina seria aquela que estaria recebendo o tratamento de predileto. E aqui eu coloquei um outro filho, eu senti que é o segundo filho, e este tem aqueles ciúmes, aquela raiva, aquela mágoa de sentir que a irmã recebe mais. Agora eu vou explicar por quê. Gente, quando a gente tem a figura paterna ou materna fora do seu papel ou enfraquecido no seu papel, alguém vai ter que substituir. Alguém vai carregar um pouco mais para tentar equilibrar as coisas, para proteger o sistema, para substituir essa pessoa energeticamente, ok? Dentro do sistema familiar. Esta mulher já faz esse papel, só que é pesado para ela. Ela tá até aqui, ó, curva. É bem pesado, ok? E quando vem a filha, ela automaticamente projeta na filha, na primeira filha, na menina, que a menina ajude a dividir isso. Então, às vezes, aquelas expectativas totalmente inconscientes que a mãe coloca da filha ajudar ela nas tarefas domésticas, da filha estudar, se tornar alguém bem-sucedido para que nada falte para a família, mas tudo numa medida aí um pouco desequilibrada, porque existe um medo aqui da desproteção, porque esse homem não vem no papel dele. Então, é como se essa menina recebesse mais atenção, mais expectativa em cima dela, mas isso é pesado também. Então vamos lá, o filho predileto não é só aquele que recebe regalias ou recebe coisas a mais de graça. Não, não. Mesmo que sejam coisas materiais, normalmente o pai ou a mãe que faz isso espera que o filho seja o filho querido que o preenche emocionalmente, que se volte com gratidão para eles, para que eles se sintam amados.
Entende? Então, nunca, quando existe essa diferença, esse desequilíbrio, gente, muito acentuado, e de um filho receber muito mais, não importa o que seja, é de graça. Entendam isso. É pesado para esse filho e ele sente inconscientemente esse peso. Porque o natural, vamos falar assim, é a gente criar os filhos para quê? Para o mundo. É criar os filhos para eles se voltarem para a própria vida, lá quando chegar na fase adulta, e construir os seus próprios vínculos. Mas muitas vezes é o que eu tô vendo aqui. Quando um pai ou uma mãe oferece demais aqui, é esperando em troca, porque tem vazios emocionais, tem carências da própria infância, tem medos, ó, de estarem sozinhos no mundo e esperam que esse filho cuide, que esse filho retribua, que esse filho esteja perto, entendem? É o que eu estou vendo aqui. E a sensação é uma dinâmica, não é que é regra, ok? Nada é regra, mas aqui, e eu sei que se encaixa na realidade de muita gente, é isso que eu tô vendo. E aqui, esse irmão que vem depois, é o mais novo, sente que, poxa, a minha irmãzinha recebe mais do que eu. E olha só, é uma postura de enfrentamento, fica de frente para a irmã. Isso pode causar atrito entre os irmãos, e normalmente causa, né? Porque eu me volto contra aquele que aparentemente está tirando a mamãe de mim, ou que recebe mais do que eu. Ciúmes, né? De fato, todos nós esperamos, é uma ânsia natural também, receber com justiça, amor, cuidados, atenção, principalmente dos pais, né? Com equilíbrio, porque todos são filhos, mas lembrando, todos são filhos iguais, deveriam ser tratados iguais, mas não é assim que acontece. Por quê? Porque na vida as coisas já estão às vezes em desequilíbrio e nós projetamos no outro inconscientemente aquilo que me falta para que o outro preencha, para que o outro resolva. Ok? Então vamos lá. Qual o movimento de solução aqui? Imaginando que eu estou trabalhando para um filho, para o irmão, que sente que o outro é o predileto. Então vamos resolver essa dor dentro dele. Então aqui o movimento é o seguinte, ó, deste filho aqui. Depois que ele entendeu tudo isso, vamos para os movimentos de solução. Outra coisa que eu quero dizer, essa pessoa aqui na vida adulta, se ela sente que está em segundo lugar, que nunca recebe o que é de melhor, ela pode levar esse padrão para a vida, tá? Então, às vezes no relacionamento ela vai se sentir em segundo plano, vai sentir que o marido tá sempre cuidando mais, dando mais amor, ou pro trabalho, ou pros filhos, ou para a própria família de origem, pai e mãe, e assim vai. Ou ela vai sentir que lá no ambiente profissional ela sempre recebe o pior projeto, ou ela nunca está em primeiro lugar, entendeu? Na concorrência, enfim. Entende? Quando ela vem aqui e resolve esse sentimento de se sentir em segundo lugar, de se sentir menos, ela resolve esse padrão. E lá, nas outras relações da vida dela, ela não precisa mais repetir isso, porque isso dói, tá machucando, né? Então ela vai dizer aqui, ó, querida irmã, agora eu entendo que a mamãe não ama mais você, não é isso. Mas você recebe mais porque a mamãe também espera muito de você. A mamãe depositou em você muitas coisas. A segurança, o esteio emocional que o papai não conseguia ser para ela. E agora eu entendo que isso também é pesado para você. E que você carrega toda essa expectativa. E até por fazer isso, você me libera. Eu sou até mais livre para poder ser quem eu sou, para poder falhar mais, para poder seguir o meu caminho. E às vezes você se sente sim responsável pela mamãe. E agora eu sei que isso é pesado. Ok? É um movimento de entender, se colocar no lugar da irmã
entender os prós e os contras desse tratamento, que até então parecia que era só maravilhas, mas não é bem assim. E este irmão pode ainda dizer: querida mãe, eu sinto muito se o papai não estava presente como você gostaria. Cada um dá o melhor que tem. Eu tomo o meu lugar como filho, entendendo que não são os filhos que devem cuidar dos pais, a menos que na fase avançada os pais realmente precisem de cuidados, que já não consigam cuidar de si, aí é outro caso, tá? Mas aqui nós estamos falando de uma transferência inconsciente de uma mãe que espera muitas vezes sem se dar conta, por exemplo, na prosperidade da filha encontrar segurança material. Tô dando um exemplo, tá bom? Nesse caso é pesado para os filhos, né? E quando os filhos tomam consciência, eles se liberam. Só deste menino falar isso, deste filho, desta filha, se referir à irmã com esse olhar, a irmã já vai para o lugar dela, que é ao lado do irmão. Olha só, aquela posição de embate já se desfaz, tá? E agora sim, querida irmã, eu posso olhar para você com igualdade, somos iguais. Na verdade, você carrega as expectativas da mamãe e eu não. E eu posso olhar para essa situação dessa forma. Ok, meus amores? Bom, então é isso. Esse foi um exemplo. Gratidão a esse campo sistêmico familiar. Se você se identificou, comenta aí. Se você acha que essa dinâmica se encaixa, a realidade de alguém, pode ajudar alguém, pode compartilhar o vídeo também, multiplicar esse conhecimento para outras pessoas. Eu agradeço e sei que o trabalho está chegando a quem precisa, né? E se você não se identificou, mas você carrega aí esse conflito, entende que, poxa, isso dói perceber dessa forma, busque a constelação familiar. Eu atendo de forma online, você pode buscar aí o atendimento se quiser, o número do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E se inscreva no canal, a gente sempre vai ter novos vídeos com novos temas, pode dar sugestão também, curte, compartilha, vamos interagir, né? Que bom que a gente tem esse canal aqui para isso. Um beijo grande, um beijo grande, olha que doida, eu sempre trago um oráculo para finalizar com uma orientação final para ajudar ainda mais nesse tema. Olha que legal a carta que saiu. Eu escolho alegria. Eles estão sugerindo para você se alegrar. Se eu mudar o meu olhar sobre a situação, conseguirei alegrar-me com as bênçãos que estão em minha vida. Minha escolha de crescimento é optar pelo lado bom da vida. Ai, que legal! Olha lá. Para você printar. E essa é a intenção da constelação, gente. Tirar você da percepção negativa de uma situação e levar você para a percepção positiva, para aquela que te fortalece, tá bom? Que foi o que a gente fez aqui. Então, um beijo. Até!